Neste vídeo vamos falar sobre 10 versículos bíblicos inspiradores para tempos difíceis. Inspire-se neles. Primeiro versículo, Salmos 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na angústia. Neste versículo, o salmista reconhece Deus como um refúgio seguro e uma fonte de força em tempos de dificuldade e aflição. A palavra refúgio sugere um lugar de proteção e segurança, onde alguém pode buscar abrigo dos perigos e desafios da vida. Da mesma forma, fortaleza destaca a ideia de força e poder para enfrentar qualquer situação. O salmista também enfatiza que Deus é um socorro bem presente na angústia. Isso significa que Deus está sempre disponível e pronto para ajudar quando enfrentamos dificuldades. Não importa quão graves sejam nossas preocupações ou quão intensas sejam nossas aflições, Deus está lá para nos apoiar e nos sustentar. Este versículo é frequentemente citado para nos lembrar de que nós não estamos sozinhos em nossas lutas e desafios. Ele encoraja a confiança em Deus como um refúgio seguro e uma fonte inabalável de força em meio às adversidades da vida. Segundo o versículo Josué capítulo 1, versículo 9 diz: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você for. Neste versículo, Deus está falando diretamente com Josué, o líder escolhido para suceder Moisés e conduzir os israelitas à terra prometida. Deus está encorajando Josué a ser forte e corajoso, confiando que Deus está com ele em todas as circunstâncias. A repetição enfática das palavras "não tenha medo" e "não desanime" é uma poderosa mensagem de encorajamento, enfatizando que a presença e o poder de Deus acompanharão Josué em sua jornada. Este versículo é frequentemente citado como um lembrete de que, mesmo diante de desafios, incertezas e dificuldades, a confiança em Deus e a coragem são fundamentais. É um lembrete de que a presença divina nos fortalece e nos capacita a enfrentar as situações que encontramos ao longo da vida. Terceiro versículo, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Neste versículo, o apóstolo Paulo está transmitindo uma mensagem de confiança na providência divina. Ele está afirmando que para aqueles que amam a Deus e são chamados por Ele, todas as coisas que acontecem em suas vidas serão de alguma forma trabalhadas por Deus para o bem. Isso não significa que tudo o que acontece será bom em si, mas que Deus é capaz de usar todas as situações, inclusive as difíceis e desafiadoras, para cumprir seu propósito e trazer algo positivo da situação. Essa passagem não promete que não enfrentaremos dificuldades, sofrimento ou adversidades, mas afirma que, mesmo em meio a essas coisas, Deus é capaz de transformar as circunstâncias e usar tudo para cumprir seus planos e propósitos. Isso reflete uma visão de fé e esperança, encorajando os crentes a confiar em que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando as coisas não parecem fazer sentido. Em resumo, Romanos, capítulo 8, versículo 28, é uma declaração de confiança na soberania de Deus sobre as circunstâncias da vida e uma lembrança de que, no final, seu plano é para o nosso bem e para a sua glória. Quarto versículo, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Neste trecho, o apóstolo Paulo está dando instruções sobre como lidar com a ansiedade e preocupação. Ele incentiva os crentes a não ficarem ansiosos por nada, mas em vez disso, a entregarem suas preocupações a Deus através da oração, súplicas e ação de graças.
Paulo está enfatizando a importância de confiar em Deus e trazer todas as preocupações e necessidades diante dele. A promessa associada a essa atitude de confiança é a paz de Deus. Paulo diz que essa paz vai além do entendimento humano, o que significa que não podemos compreendê-la completamente, mas ela é uma paz que transcende as circunstâncias e a lógica humana. Essa paz vai guardar os corações e mentes dos crentes em Cristo Jesus, oferecendo conforto, segurança e tranquilidade, independentemente das circunstâncias externas. Em resumo, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, é um encorajamento a confiar em Deus, a entregar preocupações e ansiedades a Ele por meio da oração, e a experimentar a paz divina que transcende nossa compreensão. É um lembrete de que Deus está atento às nossas necessidades e deseja nos dar paz interior, independentemente do que possamos enfrentar. Quinto versículo. Isaías 41, versículo 10 diz: Portanto, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com minha mão direita justa. Neste versículo do livro de Isaías, Deus está falando diretamente a seu povo, oferecendo-lhes encorajamento e segurança. Ele começa dizendo, não tema e não tenha medo, indicando que seus seguidores não precisam se sentir ansiosos ou amedrontados, porque Ele está presente com eles. Deus enfatiza que Ele é o Deus deles, e então promete 3 coisas importantes. Fortalecimento. Deus declara que Ele fortalecerá seu povo. Isso significa que Ele lhes dará a força necessária para enfrentar desafios, dificuldades e provações. Ajuda. Deus também assegura que Ele os ajudará. Ele não os deixará sozinhos para lidar com seus problemas, mas estará presente para orientar, apoiar e prover ajuda. Sustento. Deus compara sua relação com seu povo ao ato de sustentá-los com sua mão direita justa. Isso é uma metáfora poderosa para indicar que Ele cuidará e manterá seu povo com firmeza e retidão. Esse versículo é frequentemente citado para nos lembrar de que Deus está sempre ao nosso lado, oferecendo proteção, força, ajuda e cuidado. É uma promessa de que, não importa o que enfrentamos na vida, nós podemos confiar em Deus como seu guia e refúgio constante. Sexto versículo. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O próprio Senhor irá adiante de você e estará com você. Ele nunca o deixará nem o abandonará. Neste versículo do livro de Deuteronômio, Moisés está transmitindo palavras de encorajamento e exortação ao povo de Israel, enquanto eles se preparam para entrar na terra prometida sob a liderança de Josué. Deus está garantindo a eles que Ele mesmo estará à frente deles, liderando o caminho, e também estará com eles em todos os momentos. A promessa de que Deus nunca os deixará, nem os abandonará, é uma afirmação de sua fidelidade e presença constante. Isso significa que, não importa o que eles enfrentem ao longo de sua jornada, eles podem confiar que Deus estará lá para proteger, guiar e cuidar deles. As palavras, não tenha medo, não desanime, são uma repetição enfática da mensagem de confiança. Moisés está incentivando o povo a não ceder ao medo ou à desesperança, pois eles têm a garantia da presença constante e do apoio de Deus. Este versículo é um lembrete de que nós não estamos sozinhos em nossas jornadas. Ele nos encoraja a confiar em Deus. Sétimo versículo. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Nesses versículos, o autor dos Provérbios está oferecendo conselhos sábios sobre confiança e submissão a Deus. O versículo começa enfatizando a importância de confiar completamente no Senhor com todo o coração, em vez de confiar apenas em nosso próprio entendimento limitado.
Isso nos lembra que nossa perspectiva humana muitas vezes é limitada, enquanto Deus tem uma visão mais abrangente e sábia das coisas. A segunda parte do versículo fala sobre a submissão a Deus em todos os nossos caminhos. Isso significa que devemos envolver Deus em todas as áreas de nossa vida, buscando sua orientação e vontade, em vez de confiar apenas em nossa sabedoria pessoal. A promessa associada a essa submissão é que Deus endireitará nossos caminhos, ou seja, Ele guiará e alinhará nossas escolhas e ações para que estejamos no caminho correto. Esses versículos nos ensinam de que nossa confiança deve estar em Deus, e não apenas em nossas próprias habilidades ou compreensão. Eles também destacam a importância de submeter nossas decisões e caminhos a Deus, confiando que Ele nos guiará de maneira que seja melhor para nós. É um convite para confiar na sabedoria e direção divinas, em vez de depender exclusivamente de nossa própria visão limitada. 8º versículo. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 5. Também nos gloriamos nas nossas aflições, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, caráter e esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Nestes versículos da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo está abordando o valor espiritual das dificuldades e aflições que enfrentamos. Ele começa indicando que, como cristãos, podemos nos alegrar até mesmo em meio às tribulações, porque essas adversidades têm um propósito na vida espiritual. Paulo descreve uma sequência de desenvolvimento espiritual que ocorre através das dificuldades. Tribulação produz perseverança. As lutas e desafios que enfrentamos exercitam nossa capacidade de perseverar. Isso nos ajuda a continuar firme em nossa fé, mesmo quando enfrentamos obstáculos. Perseverança produz caráter. A perseverança contínua e a resistência às adversidades moldam nosso caráter. Elas nos ensinam a ser pacientes, resilientes e confiantes na bondade de Deus. Caráter produz esperança. Através desse processo, nosso caráter é fortalecido e amadurecido, e isso nos traz esperança. Nossa confiança em Deus é fortalecida e enraizada, levando a uma esperança firme. Paulo também destaca que essa esperança não é infundada, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Isso significa que a base da nossa esperança está no amor incondicional de Deus por nós e na presença do Espírito Santo em nossas vidas. Esses versículos nos lembram que Deus pode usar até mesmo as dificuldades para nos moldar e fortalecer espiritualmente, resultando em uma esperança segura e fundamentada em seu amor. 9º versículo. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesses versículos do Evangelho de Mateus, Jesus está oferecendo um convite de conforto e descanso para todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele convida as pessoas a virem a Ele para encontrar alívio e descanso de suas preocupações e fardos. A metáfora do jugo é usada aqui. Um jugo era uma peça de madeira usada para unir dois bois e ajudá-los a puxar um arado ou uma carroça. Jesus está usando essa imagem para dizer que, ao se unirem a Ele, seu jugo é suave e seu fardo é leve. Isso significa que, ao escolherem seguir Jesus e aprender dele, as pessoas encontram uma maneira mais leve e menos pesada de lidar com as dificuldades e desafios da vida. Ele destaca sua própria natureza mansa e humilde de coração, indicando que ele não é um mestre duro ou opressivo. Ao contrário, ele é aquele que oferece descanso genuíno para as almas cansadas. Esses versículos é uma mensagem de consolo e convite para todos que se sentem sobrecarregados e cansados. Eles apontam para a graça e o alívio que podem ser encontrados em Jesus, convidando as pessoas a confiar nele e a encontrar descanso verdadeiro em sua presença. 10º versículo. Salmos 23, versículo 4 diz: Ainda que eu ande pelo vale mais escuro, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. No versículo 4, o salmista expressa confiança e segurança na presença de Deus, mesmo nas situações mais difíceis,
representadas pelo vale mais escuro. O versículo é uma imagem poética de tempos difíceis, desafios e momentos de aflição na vida. O salmista declara que, apesar das circunstâncias adversas, ele não terá medo de mal algum, porque ele reconhece a presença constante de Deus ao seu lado. A menção à vara e ao cajado é simbólica. Tradicionalmente, pastores usavam uma vara para guiar as ovelhas e um cajado para resgatar ovelhas que caíam ou se perdiam. Isso simboliza o cuidado e a proteção de Deus em momentos difíceis. Em resumo, o versículo 4 do Salmo 23 é um testemunho de confiança na presença e no cuidado de Deus, mesmo nas situações mais escuras e desafiadoras. Ele nos lembra que, independentemente do que enfrentemos, Deus está conosco, nos guiando e nos consolando. E assim concluímos mais um vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se achou útil e inspirador, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Inscreva-se para receber mais conteúdos interessantes como este. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigado por assistir e até a próxima.